materialzinho, o tópico direitos sociais, porque como direitos sociais é um pouco maior, eu prefiro, e nós temos apenas aí mais ou menos uma hora e pouco de aula, então eu vou pular para nacionalidade. Essa mudança não interfere em nada, tá? Porque são tópicos, então não tem interferência não. Vá para nacionalidade no seu material. Quando eu estudo nacionalidade, nacionalidade. Quando eu estudo nacionalidade, eu quero que você observe o seguinte. Quando eu falo em nacionalidade, nós temos aqui 2 artigos na Constituição que tratam sobre o tema, artigo 12 e o artigo 13. E digo mais para você, tá? Nem se estresse com o artigo 13. Se o artigo 13 cair na sua prova sem ler, você... bebê, quer ver? Artigo 13. Eu me sinto até um apresentador do MTV. A língua portuguesa é a língua oficial do Brasil. Crixodotá vai que cai. Bebê, se você errar um negócio desse, é porque você quer... É triste, pô. Aí você quer ser, não, eu quero reprovar mesmo, porque eu não preciso nem ler. O artigo 13, tem 2 parágrafos, depois eu vou fazer uma dicasinha sobre ele, mas o caput do artigo 13 diz que a língua oficial do Brasil é a língua portuguesa. Então, assim, dispensa até comentário, tá? Então, por isso que assim, ó, mesmo sem ler, você consegue gabaritar se isso cair na prova. Cris, quantas vezes caiu? Nunca. Pela obviedade, né? Nunca caiu porque a obviedade não permite. Mas olha só, o artigo 12, aí sim, ele é interessante porque ele trata sobre a questão da nacionalidade nata, da naturalização, sobre os cargos que são privativos de brasileiro nato, sobre perda, sobre reaquisição de nacionalidade. Então aqui seria importante. Só para a gente fazer uma introdução, a nacionalidade, tá? A nacionalidade, atenção, tá? A nacionalidade, ela pode ser originária ou ela pode ser adquirida. Só para a gente poder iniciar o nosso estudo. A nacionalidade pode ser originária ou ela pode ser adquirida. A nacionalidade pode ser originária ou ela pode ser adquirida. A nacionalidade originária, tá, é também chamada de nacionalidade primária. A nacionalidade adquirida é chamada de nacionalidade secundária, tá? Nacionalidade secundária. Então, de novo, ó, a nacionalidade pode ser originária, também chamada primária, ou adquirida, também chamada de secundária. A nacionalidade primária, ela é de aquisição involuntária. Esta você não escolhe. Essa você não escolhe, essa você nasce com ela. Por exemplo, meu pai é brasileiro, minha mãe é brasileira, eu nasci no Brasil, mas eu quero ser um japonês. Eu acho que essa não vai rolar, né? Se meu pai é brasileiro, minha mãe é brasileira, eu nasci no Brasil, eu não escolho, pô. Eu pergunto a você, qual foi o dia que você disse, amanheceu e disse, cara, vou ser brasileiro nato. Você não escolhe, né? Você nasce brasileiro. Não é uma escolha sua. A nacionalidade originária, que é a nossa primeira nacionalidade, ela não tem escolha, ela é involuntária. Você nasce com ela. Em contrapartida, aí aqui eu estou falando do nato, tá? Aqui eu estou falando do nato. A nacionalidade originária é a do nato. Em contrapartida, a nacionalidade secundária, esta é voluntária. Imagina só, o cara é um alemão, veio aqui para o Brasil, se apaixonou aí por uma brasileira, casou com ela e disse, cara, agora eu também quero ser brasileiro. Aí ele vai optar pela sua naturalização no Brasil. Então aqui essa é voluntária, é o caso da naturalização. Então eu quero que você entenda que nós vamos trabalhar agora com essas 2 espécies de nacionalidade. A nacionalidade nata, que é a nossa nacionalidade originária, e a nacionalidade secundária. Não necessariamente, tá, turma, seria da nossa naturalização. Por exemplo, você como brasileiro, de repente se casa com italiano e você consegue se naturalizar lá. Essa seria a sua segunda nacionalidade. Seria uma naturalização, mas em outro país. A nacionalidade originária é a tua nacionalidade nata. Essa é de aquisição involuntária, você não escolhe, você nasce com ela. A nacionalidade secundária seria a segunda nacionalidade, a naturalização. Tá? No Brasil, nós adotamos 2 critérios para identificarmos uma pessoa como sendo brasileira nata.
Os dois critérios adotados no Brasil é um critério do solo, chamado de jus solis, ou também um critério do sangue, jus sanguinis. Para você que está com a Constituição, artigo 12, para você que está com o nosso material, é a primeira informação que nós temos no materialzinho. Eu até sugiro que você fique aí com ele, para você não precisar copiar as informações, só copiar só o desenho, que eu posso apagar aqui, né? Ó, só copiar só o desenho, tá? Porque tudo que nós precisamos está aí no seu materialzinho. Olha só, para a nossa prova, de acordo com o artigo 12, é brasileiro nato. O primeiro critério adotado no Brasil é o critério do solo. Então, jus solis, tá? Jus solis. No Brasil, o primeiro critério para identificar alguém como sendo brasileiro nato é o critério do solo, jus solis, tá? É brasileiro nato. O nascido no solo brasileiro, o que está escrito é o nascido na República Federativa do Brasil, então no solo brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, condição, desde que esses pais não estejam a serviço do seu país. Vou de novo, tá? A primeira condição para alguém ser considerado brasileiro nato é a seguinte, ó, é brasileiro nato, o nascido no Brasil, na República Federativa do Brasil, no solo brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, condição, esses pais estrangeiros não podem estar a serviço do seu país. Perfeito? Vamos desenhar aqui para a gente entender isso. Imagina, hipoteticamente, um casal de argentinos passando férias no Brasil. Nesse período, a Argentina, que grávida estava, deu à luz aqui no Brasil. Eu pergunto, esse nascido no Brasil seria brasileiro nato? Vamos lá de novo, tá? Ó, o primeiro caso, é brasileiro nato, aquele que nasceu no solo brasileiro, ainda que seja filho de estrangeiro, mas esses estrangeiros não podem estar a servir seu país, beleza? Então, olha a nossa historinha. Um casal de argentinos passando férias no Brasil. Nesse período, a Argentina, que estava grávida, deu à luz aqui no Brasil. Eu pergunto a você, nesse caso, este nascido seria brasileiro nato? Mas não é filho de argentino, mas não estão a serviço. Beleza, vamos complicar um pouquinho mais. Imagina, hipoteticamente, um casal de servidores públicos argentinos passando férias no Brasil. Nesse período, a Argentina estava grávida e deu à luz aqui no Brasil. O filho dos servidores públicos argentinos será brasileiro nato? Mas não são servidores públicos, mas não estavam a serviço. Lembra que eles estavam aqui de férias, tá? Vamos complicar um pouquinho mais? Imagina só, então, um casal de canadenses contratados pelo governo argentino para prestar um serviço no Brasil. Enquanto o casal de canadenses prestava serviço no Brasil, a canadense que grávida estava, deu à luz aqui no Brasil. E agora? Nesse caso, o filho dos canadenses que estão aqui no Brasil a serviço, será brasileiro nato? Sim, será. Ele não está a serviço do seu país. Olha a pegadinha, tá? Ele está a serviço de outro país. Atenção, se os canadenses estivessem a serviço do Canadá no Brasil, não seria. Mas observe, olha de novo no texto, olha o texto, ó. É brasileiro nato, aquele que nasceu no Brasil, filho de estrangeiro, que não está a serviço do seu país. Observe que os canadenses não estão a serviço do seu país. Nasceu aqui, é brasileiro nato. Eles estão a serviço de um outro país. Se os argentinos estivessem a serviço da Argentina no Brasil, nasceu aqui, não é nato, tá? Se os canadenses estivessem a serviço do Canadá no Brasil, nasceu aqui, não é nato. Pegou direitinho? Então, o primeiro caso é o solo, tá? Primeiro caso é o solo. Aliás, olha que interessante. Nós temos dois critérios, não é isso? Solo e sangue, perfeito? Jus solis e jus sanguinis. Jurisprudência do STF. Entre o solo e o sangue, qual dos dois tem primazia? Vamos lá, ó. Entre o solo e o sangue, qual dos dois tem primazia, prioridade? Tempo! Responda aí para mim. O solo, tá, turma? O solo tem primazia sobre o sangue.
É tanto que eu posso ser, inclusive, brasileiro nato, sem ter nenhum tipo de sangue e descendência de brasileiro. Então, ele tem primazia, ele tem mais importância, tá? Porque, pela obviedade, o sangue já me deduz, tá? Mas olha a primazia. É tanto que é o primeiro que a gente fala. A jurisprudência do STF diz que o jus solis tem primazia sobre o jus sanguíneos. O Brasil adota um critério misto, porque nós adotamos duas possibilidades de alguém ser brasileiro nato, pelo solo e pelo sangue. Mas entre o solo e o sangue, o STF já jurisprudenciou dizendo que o solo tem primazia, beleza? O critério do solo tem primazia. Agora, olha como é interessante, só a nível de conversação mesmo, tá? Eita, bicho, meu celular agora quase que cai. Isso é o pessoal, manhã ligando para mim. Olha, a hora que manhã vai ligar para mim é manhã ligando para mim. Não, depois eu ligo para ela, depois da aula, tá? Eu só fico estressado, preocupado, porque quando ela liga para mim, tipo, no horário que ela sabe que eu estou dando aula, eita, menina, já sei que é problema, tá? Isso é briga dos irmãos para resolver, né? Entre o solo e o sangue, tá? Entre o solo e o sangue, aí quem tem a primazia é o solo. E é interessante, só a nível de conversação, que a gente sabe disso. A questão do solo, da terra, é tão importante para a gente, tá? Tão importante para nós, que nós transformamos municípios, que nós transformamos estados em nações. Já percebeu isso? Meu amigo, me respeite, eu sou cearense nato, né? Eu sou goiano nato, né? Como se o estado, né, de Goiás fosse um país, como o município de Goiânia. De Goiânia é o quê? Goiânia. Goianense? Goianiense. Meu amigo, me respeite que eu sou goianiense nato, né? Ou seja, é como se fosse... Não, tu faz isso não? Faz, vai ver. Não? Aqui eu sou goiano do pé rachado, goianiense do pé rachado nato. Então, pronto, vai lá, tá? Ó, me respeite que eu sou, sabe o quê? Fortalezense nato. Até parece que Fortaleza é um país, né? Ou então a gente até vê assim, o quê? Goiânia, meu país, né? O pessoal também fala a hashtag Goiás, meu país, porque a questão da terra, do solo, é importante. Aliás, a nossa questão, o nosso apego ao solo, esse arraigar ao solo, é tão importante para a gente, que é o seguinte, eu posso falar mal do meu lugar, mas tu não pode não, me respeite. Eu posso estar puto com o meu lugar. Eu posso falar, mas não fale mal de mim, do meu lugar não, né? Porque é uma questão da terra, do solo, e é a coisa mais normal. Por isso é que a questão do solo, ela tem prioridade, primazia sobre o sangue, tá? Porque nós sabemos que, inclusive, o solo, a terra, é um dos fatores da instituição do Estado. Então, observe, é nato pelo critério do solo. Eu tenho um outro, que é o critério do sangue. Jus sanguíneos. Jus sanguíneos. Só que aqui eu tenho um adicionalzinho, tá? É brasileiro nato. O jus sanguíneos, ele se dá quando se trata de descendência, tá? Se bem que não é nem descendência, é ascendência, né? Porque eu sou filho de pai, não é descendência, é ascendência, perdão. O critério do sangue é ligado à ascendência, tá? Ou seja, porque eu sou filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira. E o texto diz isso, olha só. É brasileiro nato, agora o contrário. O nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, observe que os dois pais não precisam ser brasileiro, basta que o pai ou a mãe seja brasileiro e que esteja a serviço do Brasil, tá? O nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Só uma observaçãozinha, tá? O que significa essa expressão, Cris? A serviço do Brasil. A serviço do Brasil significa que você está a serviço da administração pública. E no Brasil, a administração pública, ela pode ser direta ou ela pode ser indireta. Direta ou indireta. Direta, União, Estado, DF, município. Indireta, fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. Isso daqui você já conhece, tá? É só para a gente poder exemplificar. Então, olha só, a administração pública, tá? Quando eu digo está a serviço do Brasil, está a serviço da administração pública. É brasileiro nato, aquele que nasceu no estrangeiro,
for filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que o pai ou a mãe brasileira esteja a serviço da administração pública. Eu destaco isso daqui porque a banca vai te induzir a pensar que estar a serviço do Brasil é estar a serviço só da União, o que é um erro, tá? Cris, vem cá. Quer dizer que se eu estiver lá nos Estados Unidos a serviço do estado de Goiás, eu estou a serviço do Brasil? Estou, tá? Cris, se eu estiver no Japão a serviço do município de Goiânia, eu estou a serviço do Brasil? Estou. Cris, vem cá. Quer dizer que se eu estiver, sei lá, em Londres, a serviço do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, ou então se eu estiver em Londres, a serviço da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, eu estou a serviço do Brasil? Estou, tá? Eu estou trazendo isso porque a banca vai te induzir a pensar que estar a serviço do Brasil é estar a serviço só da União, o que é um erro. Estar a serviço do Brasil significa que você está em outro país a serviço da União, Estado, DF, município, fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, qualquer uma delas, tá bem? Vamos trazer aqui um exemplo. Imagina só, hipoteticamente, a seguinte situação. Sou soldadinho brasileiro, fui para o Haiti em missão de paz, lá é muita performance, né, pô? Ó, sou soldadinho brasileiro, fui para Haiti em missão de paz, coloquei a haitiana em minha boca, dei um beijo em sua boca, né? Coloquei na minha boca não, né? Coloquei no meu braço, porque colocar na minha boca não dá para, né? Depende da situação. Mas enfim, tá? Depende da situação, dá para colocar na boca. Mas, ó, sou um soldadinho brasileiro, né? Fui para Haiti em missão de paz, coloquei a haitiana em minha boca, porra, caralho, nos meus braços, dei um beijo em sua boca, e com esse beijo, adivinha, ela engravidou. Porra, tá? E nasceu meu filho no Haiti. Eu pergunto para você, nesse caso, o meu filho que nasceu no Haiti, enquanto eu estava em missão a serviço do Brasil naquele país, meu filho nasceu lá, é brasileiro nato? Já nasce nato, tá? Olha de novo, ó, aquele que nasceu no estrangeiro, for filho de pai brasileiro, no caso, né, pai brasileiro ou mãe brasileira, e que o pai ou a mãe estiver a serviço do Brasil, já nasce brasileiro nato. Teve uma vez que a banca cobrou a seguinte historinha, olha só, brasileiro, casado com uma espanhola, ambos estavam na França. A espanhola acompanhava seu marido brasileiro, tá? Que é diplomata brasileiro na França. Enquanto prestava serviço, seu filho ali nasceu. Eu pergunto, esse nascido é brasileiro nato? Nasceu no estrangeiro, filho de brasileiro que estava a serviço do Brasil. Nasceu lá, já nasceu nato. Então, observe que eu tenho, por enquanto, duas situações. A primeira, o nascido no solo brasileiro, ainda que filho de estrangeiro, que não está a serviço do seu país, nasceu aqui, nasceu nato. O nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Nasceu lá, o pai ou a mãe é brasileiro, está a serviço do Brasil, já nasceu nato. Mas, Cris, vem cá. E se, por exemplo, tá? Se, por exemplo, o meu filho nascer no estrangeiro e eu não estou a serviço do Brasil, como é que fica? Aí eu entro na minha terceira possibilidade, tá? Eu entro aqui na minha terceira possibilidade. É um jus sanguinis, porque é filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, tá? Só que aqui eu também tenho um adicionalzinho. Olha como é que funciona a letra C. Ele diz, é brasileiro nato, o nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, eu vou deduzir que não está a serviço, porque se tiver a serviço já nasce brasileiro nato, mas que os pais registre em repartição brasileira competente. A Constituição não me diz que repartição é essa, mas eu digo para você, tá? Seria o consulado brasileiro naquele país. Então, por exemplo, ó, imagina hipoteticamente que eu sou um servidor público, o Brasil me manda para a Espanha para prestar um serviço, e nesse período meu filho nasce na Espanha. Ele já nasceu brasileiro nato porque eu sou brasileiro e fui a serviço. Mas imagina que eu, porra, bicho, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, vou fazer pós-doutorado, sabe aonde? Sei lá, vou fazer pós-doutorado no Canadá, né? Ó, Canadá e Itália estão recebendo homens, viu? Canadá e Itália, fica aí uma dica que está faltando homem lá. Se bem que na Itália, desde a época que eu morava na Itália, já havia o número de homens, é bem menor do que o número de mulheres. E na pandemia vocês viram o que aconteceu na Itália, né? Para ter ideia, está tendo leilões em alguns condados da Itália que eles estão vendendo casa por R$5.000. Para ter ideia.
se eu for fazer o câmbio, só para ter ideia. Eles estão dando financiamento lá no Canadá para homens, porque no Canadá também é imenso e há um número pequeno, tá? De homens, de preferência homens jovens, tá? Homens jovens, porque a Itália já é muito envelhecida, inclusive. A Itália é bem envelhecida. Quando eu morava na Itália, quer dizer, eu morei na Itália exatamente, eu morei em Subiaco, que é uma cidadezinha próxima à Itália, né? Já é até fora da Itália, na verdade, fora do Vaticano principalmente. Já havia e olha que está com uns 15 anos isso, viu? 15, 20, não, está com mais de 15 anos. Está com uns 20 anos que eu saí de lá. E eu lhe digo, já havia necessidade naquela época, porque o número da população só vem diminuindo, diminuindo, diminuindo. Cara, tem castelo na Itália para vender que você compra no valor de um apartamento, porque não tem ninguém. A Itália está se acabando, assim, se acabando. Fica aí uma dica, tá? De repente, porra, bicho, partiu Itália, né? Mas Itália é bacana, viu? Itália é bacana. Não muda, também não se adquire nacionalidade pelo solo na Itália, né? Agora tem uma outra vantagem, tá? O do sangue deles se estende até os netos, o nosso é só até o filho, né? Então, por exemplo, neto de italiano é italiano nato, tá? Neto de italiano consegue eu não sei se chega até bisneto, mas eu acho que neto sim, porque ele só adota o critério do sangue e ele vai trazendo por outras gerações. A nossa não. Tu não ganha nacionalidade por ser neto de brasileiro. É filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. A nossa é pai ou mãe, não é neto. Na Itália já se estende um pouco mais, mas não se adquire pelo solo. E é interessante isso, ter colocado isso, sabe por quê? Cada país tem suas próprias normas, né? Eu até fiquei muito aqui esperando alguém assim, mas Cris, nesse caso, como ele é brasileiro nato, mas nasceu na França, também ele é francês, né? Cara, eu não sei. Como é que é a norma francesa? A banca não vai te perguntar, Cris, mas olha, como a mãe é espanhola, ele também vai ser espanhol, né? Eu não sei como é a norma espanhola. O que eu sei é a norma brasileira. E a banca não vai te perguntar como é a Constituição espanhola ou a Constituição francesa. Aí tem que tomar cuidado com isso, porque cada país possui suas próprias normas. Nós temos países que adotam jus matrimoniales, ou seja, o cara adquire nacionalidade se casar com uma pessoa daquele país. O Brasil não adota isso. O Brasil só adota jus solis, jus sanguinis. Na Itália só jus sanguinis. Salvo engano, nos Estados Unidos é igual ao nosso, jus solis e jus sanguinis também. Acho que vai por aí. Países que adotam monarquia, geralmente, como a Espanha, como a Inglaterra, tem um critério apenas de sangue também, não adota geralmente dupla nacionalidade, sabe? Então, cada país tem suas próprias normas, porque cada país possui sua própria soberania. Mas olha, voltando para cá, primeiro caso, tá? O nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira que estiver a serviço, já nasce nato. Se for o nascido do estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, que não estiver a serviço, ele não nasce nato, mas ele poderá ser nato depois do registro na repartição brasileira competente no consulado brasileiro naquele país. Imagine hipoteticamente que eu fui para um outro país para estudar, para trabalhar, e lá nasceu meu filho. Eu não registrei. Ele é nato? Vamos lá de novo, tá? Imagina que eu fui para os Estados Unidos para estudar, para trabalhar. E aí, passei um tempo lá, meu filho nasceu lá e eu não registrei. Ele é nato? Não. Porque perceba, eu não fui a serviço, eu fui por interesse pessoal. Para ele ser nato, tem que fazer o quê? Registro da repartição competente. Eu não registrei, o tempo foi passando, o menino foi crescendo. O menino está agora com 4, 5 anos. Eu não registrei. Ele é nato? Não, mas ele pode ser? Pode. Qual a condição? Registrar na repartição competente. Eu não registrei, o menino foi crescendo. Meu filho agora está com 7, 8, 9, 10 anos. Eu não registrei. Ele é nato? Não. Mas pode ser? Pode. Qual é a condição? Registrar na repartição brasileira competente. Mas eu não registrei. O tempo foi passando. O menino agora está com 13, 14, 15 anos. Eu não registrei. Ele é nato? Não. Mas pode ser? Pode. Qual é a condição? Registrar na repartição competente. Porra, Cris. Isso não acaba, não? Continue o texto comigo, continue. Tem um ou aí. Percebeu? Ou. Percebeu? Tem um ou o nascido vem residir no Brasil e ele pode optar a qualquer momento, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira, tá? Ou os pais registram lá até a maioridade, ou o nascido vem residir aqui e opta a qualquer momento depois da maioridade. Imagina só então que o meu filho foi crescendo, estava com 15 anos, né? 16, 17, 18, 19, 20 anos. O menino está com 20 anos. Eu não registrei. Ele é nato?
Não. Mas pode ser? Agora, qual é a condição? Ele tem que residir. Cuidado, essa é a pegadinha. Ele não precisa morar. Ele precisa residir. Porra, não é a mesma coisa, não? Não, bebê. No direito, nenhuma palavra diferente tem significado igual, tá? Morar e residir não é a mesma coisa. Morar é onde eu sou encontrado. Residir é onde eu tenho um comprovante de residência. Pô, é a mesma coisa, né? Não. Eu posso ter comprovante de residência em um local e não morar. Vou trazer um exemplo. Eu sou de Fortaleza, tenho um apartamento em Fortaleza, tá? Que fica, inclusive, deixei para o meu irmão, né? Para ele ficar lá. Aí, meu irmão mora lá. Ó, meu irmão mora lá, mas o apartamento está no meu nome. Eu tenho como comprovar residência em Fortaleza? Tenho. Eu não moro em Fortaleza, tá? A Constituição não pede moradia, pede residência. Em Recife, eu tenho um apartamento que fica na beira-mar, né? Que era quando eu mudei para cá no início da pandemia, na verdade antes da pandemia. A pandemia não tinha chegado ainda aqui no Brasil, porque eu mudei em dezembro de 2019. Aí eu, cara, é o seguinte, vou assinar um contrato de exclusividade. Eu tenho muito medo de contrato de exclusividade, vou para Brasília, tá? Rapaz, é o seguinte, não vou vender o apartamento, não. Aí deixei o apartamento lá, aluguei o apartamento de Recife, eu tenho um apartamento em Recife, aluguei o apartamento de Recife e fiz o quê? Aluguei um apartamento para mim em Brasília. Aí o apartamento já está pago lá, mas aí está alugado, o aluguel de lá eu pago o aluguel daqui, né? Porque assim, bicho, eu não vou vender apartamento, vem pandemia, vai desvalorizar esse negócio, rapaz, é o seguinte... Deixa aqui, depois eu vejo o que é que eu faço. Aí eu aluguei o apartamento lá, né? E lá eu tenho residência, mas eu não moro, tá? Lá eu tenho residência, mas eu não moro. Já em Brasília, eu tenho residência, porque para eu ter residência, eu não preciso ser o proprietário. Eu tenho que ter comprovante de residência. No aluguel, pediram para colocar o comprovante de residência, mudar os documentos para lá. E mesmo que não mudasse, não estou como proprietário, mas eu tenho como comprovar a residência, porque o aluguel está no meu nome. A luz está no meu nome, né? A água está no meu nome, porque você muda tudo, no aluguel, você muda tudo para o seu nome para, né, não responsabilizar o proprietário. Lá em Brasília, eu tenho residência e tenho moradia. Para os meninos aqui que fazem direito ou que são advogados, né, que vão fazer de repente PC, cara, quando você chega no escritório e eu vou lhe pedir o seu documento, eu vou dizer, você mora aqui? Você vai ser encontrado aqui, porque eu vou precisar do seu comprovante de residência e do seu domicílio. É tanto que na petição eu coloco residente e domiciliado aqui, porque tu tem o teu comprovante de residência e ser encontrado ali. Então a Constituição não pede que ele more, pede que ele resida, tá? Ele tem que ter comprovante de residência. Às vezes até a avó, a mãe, consegue fazer isso, coloca um documento, não precisa nem estar morando aqui, precisa estar residindo aqui. Se eu tenho um documento no nome dele aqui, que comprove a residência dele, ele pode já fazer até mesmo sem estar necessariamente morando aqui. A Constituição pede residência e não pede moradia, tá? Eu acho que foi um engafe de qualquer forma, tá, turma, do Constituinte na época, mas a gente se aproveita dessa brecha legal, como advogados, eles não mentem, eles se aproveitam de brechas legais, entendeu? Aí aqui não pede para morar, pede para residir, perfeito? Então, ou os pais registram lá, ou nascido residindo aqui depois da maioridade, pode optar pela nacionalidade. Imagina que o tempo foi passando, minha criança agora está com 40 anos, minha criança, porque para pai e mãe, o filho nunca cresce. Eu chego em casa, bicho, manhã diz assim, para mim ainda hoje, ó, meu filho, vem pro colo de mamãe, vem pro colo de mamãe, mãe, me respeite, sou homenzinho, pô, sou homenzinho, doido para a vizinhança sair. Entendeu? Para sentar no colo de manhã. Aí quando a vizinhança sai, agora vamos para o colo de manhã, né? Mas porque para mãe, filho nunca cresce, pô, tá? Aí o meu filho está com 40 anos, 50 anos, e o tempo foi passando, a qualidade de vida, sei lá, nos Estados Unidos para mim foi bacana. E aí eu, pai, vim a falecer com aproximadamente meus 180 anos, porque enquanto houver botox, nada cairá, bicho. Você tá doido? Tá? Nada cairá. O meu filho seguindo os caminhos do pai com 150, porra, painho, morreu tão jovem, 180 anos, eu vou agora para o Brasil com 150 anos, vou ser brasileiro nato. Pode? Bebê, eu pequei pelo excesso de propósito, porque olha o que a Constituição diz. Residindo no Brasil, ele pode optar a qualquer tempo depois da maioridade. A Constituição não me traz teto. Eu exagerei na idade mesmo de propósito, tá? Porque a Constituição não me traz limite, ela me traz base. Cara, depois dos 18, a qualquer tempo. O cara está com 70 anos e disse... Nessa condição, bicho, vou agora residir no Brasil.
eu vou ser agora brasileiro nato, com 70 anos. Pode? Pode, porque a Constituição não diz 18 aos 60, 18 aos 50. Ela não diz isso. Ela diz depois da maioridade, a qualquer momento, a qualquer tempo. Perfeito? Então não tem teto, tem base. Essas daqui seriam as condições para alguém ser considerado um brasileiro nato, ou solo ou sangue. Até aqui, filhotes. Dúvida? Não, né? Só que, além do nato, eu tenho a naturalização. Tá? Além do nato, nós temos a naturalização. E como é que funciona a naturalização? Como é que funciona aqui a naturalização? Na naturalização, nós temos também duas possibilidades. A naturalização, ela será ordinária, ou ela pode ser extraordinária, Ela pode ser ordinária ou ela pode ser extraordinária. Na naturalização ordinária, eu quero que você faça algumas consideraçõezinhas, tá? Primeiro, o estrangeiro para se naturalizar pela via ordinária, ele tem que vir primeiro de um país que adote língua portuguesa. Ele vem de um país que adote língua portuguesa. Atenção, não necessariamente ele vem de Portugal. Pode ser de Portugal, porque Portugal fala língua portuguesa. Mas nós temos vários países aí da África que também adotam a língua portuguesa. Cabo Verde, Angola, Timor-Leste, né? Senegal. Enfim, nós temos vários países da África que adotam a língua portuguesa. Não necessariamente também aquele país só fala português. Ela pode ser um país que adote outras línguas, inclusive o português. Por exemplo, eu morei em 3 países na África, né? Quando eu saí do mosteiro, eu fui monge. Ninguém acredita nessa porra, mas é verdade. Quando eu saí do mosteiro, eu passei quase 7 anos no mosteiro, 6 anos no mosteiro, o 7º ano foi o ano que eu pedi a desclaustração, e aí, enquanto eu esperava o processo canônico me liberar dos votos, porque tem que ser uma bula papal, porque o monge ele não é submisso a um bispo, o monge ele é submisso ao papa, até porque o treinamento do monge beneditino é para ser exorcista papal. Eu estava na Itália na época, né, fazendo o curso de exorcismo. Cara, eu ia ser um monge exorcista. Porra, tá? E aí foi quando não deu muito certo lá as coisas, aí, bicho, eu vou sair. Aí eu pedi para fazer missão enquanto eu esperava, né, como eu era monge ainda, passei quase 1 ano a bula papal para sair, o processo canônico demorou 1 ano, né, com a assinatura do cardeal e do papa para poder me liberar. Não é nem me liberar, porque uma vez monge é foda, você nunca deixa de ser monge, é como um padre, nunca deixa de ser padre, né? Porque você fez os votos perpétuos, então é suspensão de votos. E aí eu esperei a bula papal sair, aí eu só pedi para ficar um tempo na África fazendo missão. O Vaticano, de qualquer forma, pagou a minha missão e eu fiquei fazendo missão na África. Um dos países que eu fui foi Senegal, e em Senegal, na região que eu fiquei, cara, era meio estranho, porque era cada bairro, é como se os bairros é meio que uma coisa Brasília. As cidades satélites, né, os condados ali, cada qual falava um dialeto diferente. Era meio louco aquilo. Só que eles falavam um pouco de francês, um pouco de inglês e falavam português, até por causa da colonização portuguesa na África. Então, assim, o país não precisa falar somente português. Ele pode falar outras línguas, inclusive o português. Ele vem de um país que também adota a língua portuguesa. É o caso, por exemplo, de Senegal, Cabo Verde, Angola, eu morei em Angola também, Timor-Leste, morei em Timor-Leste. Foram os 3 países, Timor-Leste, Angola e Senegal. Foram os países que eu morei em 1 ano, fazendo missão, né? Eu fiz missão, inclusive, com o pessoal da ONU, né? Porque não era uma missão, tipo, de conversão, não, de religião, sabe? Não, era missão assistencial mesmo. Ficava com o pessoal da ONU e com o pessoal dos Médicos Sem Fronteira, que eu dava assistência também, né? Mas ficava com as freiras, morava com as freiras, que eram as Doroteias, para a gente poder... Porra, bicho, deixa eu abrir o meu coração, sequestrar as meninas, ó. Porque a gente fazia um trabalho... Na África tem algumas culturas em que as meninas, elas são retiradas o ímen delas, né? Algumas comunidades, porque elas não podem sentir prazer. Elas são feitas apenas para procriar. E aí, algumas comunidades mais tribais eram desse sentido. E aí a gente fazia uma parceria com a ONU, conseguia asilo político em alguns locais, e até mesmo no próprio país, né? Que não adotava essa cultura. Ou então em países vizinhos. Então a gente conseguia, eu digo sequestrar, mas no bom sentido, tá? A gente fazia essa
parceria, esse intercâmbio de proteger as mães e as filhas, né? Principalmente as filhas, cara, e era da forma mais brutal, porque a retirada do ímen era feita em algumas tribos como é feita a circuncisão dos judeus. É uma faca que, na verdade, é uma pedra. É uma pedra afiada. Cara, é assim, é absurdo, é brutal. E era criancinha mesmo, recém-nascida. Às vezes recém-nascida, porque para ela já crescer sem o ímen. Cara, é assim, é absurdo, absurdo. Eu vi cada coisa na África, no tempo que eu morei, que eu lhe digo assim, bicho, a gente vê aqueles filmes e documentários, eu me emociono às vezes, porque assim, eu vi situações de extremo desespero, de você ficar assim, cara, isso é brincadeira, pô, isso não existe não. Não existe. Não existe. Enfim, a África tem uma parte riquíssima e uma parte paupérrima que é assim assustador. Aliás, a desigualdade social é brutal. Uma das últimas viagens que eu fiz foi para o Peru, né? E a gente foi fazer trilhas nos vales sagrados, acabou fazendo trilha em 17 vales sagrados no Peru, a gente passou 15 dias fazendo, cada dia era um vale, às vezes 2 vales que a gente ia. Você vê assim, por exemplo, em Cusco, cara, é imoral isso aí, é assim, a desigualdade social. Você chega na Praça de las Armas, que é a praça principal, bicho, é ouro até, sabe o quê? Nas luzes, como é? Nos postes, tem uns postes na praça. Aí tu vê a igreja matriz da Praça de las Armas, cara, é algo que é surreal. Aí tu vai pra rua de trás, bicho, casa de taipa. Literalmente, casa de taipa. Aí tu vê como é que um país que tem uma riqueza tão grande, cultural, dos incas, dos maias, desses povos, assim, ouro por cima de ouro, e aí na rua de trás é uma miséria absoluta. É, assim, é algo impressionante, impressionante. É o que acontecia em vários países da África. Você via a riqueza de um lado e muita miséria do outro. Então, por exemplo, vários países da África, eles adotam, entre outras línguas, a língua portuguesa, tá? Então, esse país, ele pode se naturalizar pela via, perdão, esta pessoa pode se naturalizar pela via ordinária. Claro que esse não é o único requisito, tá? Ele vem de um país que adota a língua portuguesa, ele tem que residir no Brasil por pelo menos 1 ano ininterrupto, e ele tem que ter idoneidade moral. Idoneidade moral, tá? Então, olha só, o cara que vem de um país que adota a língua portuguesa, que reside no Brasil por pelo menos 1 ano ininterrupto e tem idoneidade moral, ele pode requerer a sua naturalização pela via ordinária. No entanto, o cara que vem de um país que não adote língua portuguesa, por exemplo, o cara que vem da França, o cara que vem do Japão, China, o cara que vem da Bélgica, da Alemanha, dos Estados Unidos, a sua naturalização será extraordinária. E olha só, extra significa mais ou menos. Mais, né? 1 hora extra, 1 hora a mais, 2 horas extras, 2 horas a mais. Então ele vai exigir mais tempo de residência aqui no Brasil, 15 anos, tá? Pelo menos aí 15 anos. E ele não pode ter condenação criminal, sem condenação penal. Sem condenação penal. Ó, esses daqui são os requisitos para que um estrangeiro se naturalize no Brasil. A naturalização de um estrangeiro se tornar brasileiro naturalizado, ele pode ser naturalizado ou pela via ordinária ou pela via extraordinária. Se ele vem de um país que adota a língua portuguesa, basta ele residir 1 ano no Brasil e ter idoneidade moral e ele vai solicitar a naturalização, ele vai requerer a naturalização. Atenção, ó, ele tem que requerer, nada é tácito, tá? Cris, eu sou um português que já estou morando aqui no Brasil há 1 ano, então já sou naturalizado, né? Não, tá? Você vai ter que requerer. Nada é de boca, nada é tácito, tá? Nada é silencioso, nada é presumido, tem que ser formalizado. O que acontece, e aí eu vou avançar aqui com você, é que a doutrina entende que a naturalização ordinária, ela é discricionária. Opa, bebê. Ele tem que residir. São 15 anos de residência ou 1 ano de residência, tá? Ininterrupta. Isso, vou trazer um exemplo. Eu tenho um amigo,
Se bem que no caso dele é só um ano, no caso dele nem precisaria tanto tempo. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo em Fortaleza, que é um empresário, chamado Paulo Barata, né? O Barata é meio estranho, né? Tem uns sobrenomes portugueses, tem o Barata, tem uma Aranha, né? Tem o Paulo Barata e o pior é que o primo dele, que também de vez em quando vem para cá, Alexandre Aranha. Ó, você via uma família de insetos, eu fico brincando com ele, né? Mas o Paulo Barata é o sobrenome dele mesmo. O Barata, ele é português. O cara podre de rico, né? E aí se apaixonou por Fortaleza. E aí esse bicho, sério, ele é tradutor de livros, né, na Europa, em Portugal, enfim. E aí tem a época que ele fazia assim, ó, vou pegar aqui esses cinco livros para traduzir, né? Ele pegava 5 livros para traduzir por ano, sei lá, 4 livros para traduzir por ano. Aí assim, cara, a empresa pagava milhões aí para ele fazer traduzir o livro em algumas línguas, que ele falava lá 5 línguas, ele fazia as traduções. E aí o livro era traduzido e ficava na capa do livro, né? Traduzido por Paulo Barato, enfim. E aí ele, bicho, quer saber de uma coisa? Esse livro aqui do Harry Potter, eu vou traduzir na França. Aí passava o tempo na França, porque o trabalho dele é trabalho em casa, é o home office, vou passar na França. Aí passava na França, traduzindo os livros. Só que ele se apaixonou tanto pelo Ceará, pelo Brasil, que ele alugou um apartamento lá e disse, bicho, esse apartamento aqui agora vai ser meu. Então, por exemplo, ó, ele não precisa estar o tempo todo no Brasil. Ele tem que ter a residência no Brasil. É tanto que, por exemplo, imagine que fosse 15 anos o caso dele. Bicho, ó, é o seguinte, ele não pode quebrar o vínculo de residência. Aluguei o apartamento, eu comprei o apartamento, está no meu nome. Vou passar aqui 3 meses na França. Depois eu volto. Mas ele não quebrou o vínculo de residência. Então ele não precisa estar o tempo todo aqui morando no Brasil, ser encontrado aqui no Brasil. Ele não pode quebrar o vínculo de residência. Aí ele alugou o apartamento, sei lá, por 5 anos. Tá? Alugou o apartamento, não pode quebrar esse vínculo, beleza? Aí passou um mês na França, aí vou passar um mês agora na Itália, aí vou passar um mês na Alemanha, eu volto para o Brasil. Ele não precisa estar o tempo todo aqui no Brasil. Quando eu digo um ano ininterrupto é de residência e não de moradia. Ele pode entrar e sair, não tem problema não, tá? Essa condenação penal, se ela seria do Brasil, seria do Brasil. Os 15 anos, ele não pode ter condenação no Brasil. Tiver fora, não teria muita essa ligação, porque na prática ele está aqui. O que, por exemplo, tem um detalhe. Mas, Cris, imagina só que só depois de 15 anos, aí ele se naturalizou, descobriu-se que ele tinha uma condenação anterior lá no outro país. Ele pode ser extraditado, mas ele não perde a nacionalidade. Beleza? Porque a extradição é ser entregue para ser condenado a outro país, mas ele não perde a nacionalidade por isso. Então, teria que ser, de fato, aqui, tá? A naturalização ordinária, ela é discricionária, tá? Discricionária. Traduzindo, não, discricionariedade é a liberdade que o Estado tem, tá? Já a naturalização extraordinária, ela é vinculada. Vinculada. Vamos só traduzir isso? Ó, a doutrina entende que, por exemplo, um português, alguém que vem de um país que adota a língua portuguesa, com 1 ano de residência aqui no Brasil, com idoneidade moral, não é porque ele preencheu os requisitos que o Brasil obrigatoriamente dará essa nacionalidade. O Brasil analisa cada caso e vai ver. Ele tem essa margem, discricionariedade é margem de liberdade que ele teria, né, que o Brasil teria. O Brasil iria analisar e diz, olha, concedo ou não concedo, beleza? Então, não é porque ele preencheu os requisitos na naturalização ordinária que será obrigatoriamente concedida essa naturalização. Já a doutrina entende que a naturalização extraordinária preencheu os requisitos a direito adquirido. Aí será concedido para ele. E tem uma obviedade, tá, turma? Perceba, o cara que vem de um país que adota a língua portuguesa não deixa de ser um estrangeiro. É estrangeiro como quem vem de um país que não adota a língua portuguesa, tá? Aqui ele reside apenas 1 ano. Aqui, cara, ele está residindo há 15 anos. Bicho, o cara que já está há 15 anos no Brasil, ele já tem emprego certo, a gente presume isso, né? Emprego certo, já está casado, já tem filho, já tem toda uma família aqui, já tem toda uma estabilidade aqui. Então, a presunção é de que esse que está há mais tempo, de fato, tem interesse em permanecer. Não necessariamente alguém que está há 1 ano ali tem interesse, de fato, de permanência, de ficar ali. Vou trazer um exemplo. Eu morava em Fortaleza, e aí quando eu passei no meu mestrado em Pernambuco, eu disse, cara, eu não vou transferir nem título para lá, não. Porque eu vou passar o quê? 2 anos no mestrado? Para mim não faz muito sentido eu transferir tudo para lá
para passar 2 anos e depois mudar todo o documento e voltar para cá, porque a minha intenção é o quê? É voltar para Fortaleza, eu não quero sair do Ceará. Ó, a gente tem uns planos que a vida nos surpreende, né? A minha intenção foi essa, olha o meu desejo. Bicho, vou alugar ali, não tinha dinheiro para porra nenhuma, aluguei um kitnet 4x4, né? Porque tinha acabado de sair da faculdade. A minha sorte é que eu passei em primeiro lugar no mestrado e aí eu ganhei bolsa de estudo. E aí eu ganhei uma bolsa de estudo e como passei em primeiro lugar, eu não pagava o mestrado. Então não pagava o mestrado, a bolsa de estudo é pro kitnet e para quem tinha. Cara, eu não aguento mais comer yakisoba, porque eu só comia yakisoba no almoço e no jantar, que era o mais barato e na rua do lazer. Então assim, eu aluguei um kitnet ali para ficar pertinho da faculdade, para não pagar transporte nem nada e fiquei ali, né? E aí só era faculdade o flat não, o kitnet, né? O que acontece? Ali, eu não tinha interesse de passar o resto da vida em Pernambuco. É tanto que assim, bicho, ó, um ano e meio, bicho, eu não tenho interesse de permanecer. Quem está ali um ano e meio, não necessariamente tem um interesse de permanência. Por isso é que não necessariamente preencher os requisitos ganhará nacionalidade. Aqui é discricionário. Já aqui, ó, preencher os requisitos é uma obrigação do Estado te garantir a nacionalidade. Beleza? O ato aqui é vinculado. Perfeito? Ó, falamos do nato, falamos do naturalizado. A nossa regra é que não haja distinção entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Essa é a nossa regra constitucional. A regra constitucional é que não haja distinção entre nato e naturalizado, a não ser nos casos previstos na nossa Constituição. A não ser nos casos previstos na nossa Constituição. E entre esses casos, eu vou destacar o artigo, meu amigo, no seu materialzinho já está isso, mas esse daqui você destaca, tá? Porque é o mais importante. O artigo 12, parágrafo 3º, em nacionalidade, é o tema mais cobrado. Ele vai tratar dos cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos. Cargos privativos de brasileiros natos, tá? Cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos. Cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos. E o artigo 12, parágrafo 3º, diz assim: são cargos privativos de brasileiro nato, o cargo de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, todos os ministros do STF, os membros de carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas e o ministro da Defesa, o ministro de Estado da Defesa. Deu para decorar? Eu vou dizer mais uma vez, aí na próxima, só vocês, tá? Ó, são cargos privativos de brasileiro nato, cargo de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, todos os ministros do STF, os membros de carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas e o ministro da Defesa. E agora? Só você. Cara, tá lindo, tá harmônico, é uma harmonia, né? Eu tenho que decorar esse negócio? Não. Tem não, bebê. Basta você gravar no seu mp3.com, tá? Olha só o bizu, tá? mpp3.com. Isso aqui é pra gente memorizar, tá? Um macete só pra gente memorizar. Quais são os cargos que só podem ser ocupados pelos brasileiros natos? Olha só. Vamos primeiro para os P's. Presidente da República e o vice-presidente da República. Esse bizu está até no material de vocês, tá? Presidente da República e o vice-presidente. Presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. Olha, por enquanto, PPP, presidente da República e o vice-presidente da Câmara, presidente do Senado. Todos os ministros do STF, todos os ministros do STF, os membros de carreiras diplomáticas, os oficiais das Forças Armadas, e a caneta pia, né? Armadas, né? E dos ministros que auxiliam o presidente, só o ministro da Defesa. Tá? Da Defesa. Eu pergunto a você uma coisa, vamos aqui comigo, tá? Esses cargos só podem ser ocupados por brasileiros natos. Esses cargos só podem ser ocupados por brasileiros natos. Um naturalizado pode ser senador? Pode. Ele não pode ser o presidente do
Senado. Cuidado com isso na hora da prova, tá? O naturalizado pode ser deputado federal? Pode. Ele não pode ser presidente da Câmara dos Deputados. O naturalizado pode ser prefeito? Pode. Pode ser governador? Pode. Não pode ser o presidente da República. O naturalizado pode ser ministro do STJ? Pode. Do TST? Do TSE? Pode. Tá? Só não pode. O presidente que não pode, tá? O presidente e o vice-presidente, são 7 ministros, tá? Um naturalizado pode ser um ministro do STJ? Pode. Não pode ser do STF, porque todos do STF têm que ser brasileiro nato. Agora, no TSE, né, no Tribunal Superior Eleitoral, só não pode ser o presidente e o vice-presidente, porque o presidente e o vice-presidente do TSE é escolhido entre os ministros do STF, que são todos brasileiros natos. Mas um naturalizado pode ser um ministro do TSE? Pode. Não pode ser o presidente e o vice-presidente, tá? Um naturalizado pode ser ministro da PQP? PQP? Esse tribunal não tem não, Cris. Você entendeu. Olha o que acontece. Um naturalizado pode ser ministro da Educação? Pode. Ministro do Meio Ambiente? Pode. Da Saúde? Da Justiça? Ele olhou diferente, né? Pode. Só não pode ser da Defesa. Só não pode ser da Defesa. Esses cargos aqui, tá, turma? São cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos. Esse rol não é taxativo. É tanto que acabamos de ver mais, né, 2. O presidente do CNJ, também é um cargo privativo de brasileiro nato. Mas por que tu não entra nesses cargos aí dos tribunais, Cris? Porque a nossa prova é de carreira policial. Eu entro nesses cargos, tá? Do presidente do TSE, presidente e vice-presidente do TSE, presidente do CNJ e outros cargos que são privativos de brasileiro nato, quando eu vou lá para os tribunais. Como o nosso foco é carreiras policiais e não carreiras tribunais, aí esse tema não cairia na nossa prova. Na nossa, ela se limitaria à parte dos direitos fundamentais e não do poder judiciário. Beleza? Queridos, a lei não pode fazer distinção entre nato e naturalizado, a não ser os casos previstos na nossa Constituição. Eu disse para você que no decorrer das aulas eu iria voltar lá no artigo 5º. Eu queria que você fosse no seu materialzinho, lá no artigo 5º, inciso 51. Opa, irmão, diga lá. Como assim, reabilitado? Eu ainda não estou entendendo. Reabilitar de quê? Mas aí, mas ele não perde uma... Ah, sim, se já houve o trânsito em julgado, ah, sim, se ele já foi absolvido e você já teve trânsito em julgado, se ele já cumpriu a pena, então pronto, pode. Agora sim, conta do zero. Porque nesses 15 anos, ele não pode ter condenação criminal. Entendi agora. Nesses 15 anos, ele não pode ter condenação criminal. Se ele foi processado penalmente e foi absolvido, beleza, nada aconteceu. Se ele foi condenado e já pagou a pena, ele é isento da sua responsabilidade. Então, nesse caso, começa a contar do zero, tá? O prazo. Porque se nesse prazo, por exemplo, ele daqui a 5 anos foi condenado, está pagando pena, então esquece essa situaçãozinha. A contagem do prazo se extingue ali. Ele só começa a contar depois de se pagar a pena. Nesses 15 anos, não pode ter condenação criminal, tá? Mas se ele já pagou a pena, não tem problema não, tá? Não. Conta realmente do cumprimento da pena, tá? Do cumprimento da pena. Queridos, artigo 5º, inciso 51, tá? Artigo 5º, inciso 51. O artigo 5º, inciso 51, vai tratar também de uma distinção entre o nato e o naturalizado, que é o caso da extradição. É o caso da extradição. Extradição. Olha só o que a nossa Constituição fala. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo se ele for naturalizado. Extraditado. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo se ele for naturalizado. Bebê, vamos aqui comigo? Deixa eu lhe fazer uma perguntinha antes. Olha o que fala o artigo 5º, inciso 51, tá? Artigo 5º, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo se ele for
naturalizado. Brasileiro nato, pode ser extraditado? Não. Nunca. Não tem depende. Carai. Vamos lá de novo. Olha o texto, olha o texto, olha o texto. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo se ele for naturalizado. Então vamos lá. Brasileiro nato pode ser extraditado? Não. Nunca. Nunca. Quem é que pode? O naturalizado. Vou lhe fazer uma perguntinha, tá? Cabe extradição de brasileiro nato? Cabe. Boa. Não confunda a palavrinha. Um brasileiro nato, tá? Não pode ser extraditado para outro país. Mas, se o brasileiro nato estiver em um outro país, o Brasil pode pedir a extradição. Olha a diferença. Extraditado é o Brasil entregar. Pedir extradição é trazer para cá. Cuidado com essa palavrinha na hora da prova. Nenhum brasileiro pode ser extraditado, tá? Mas cabe o pedido de extradição de um brasileiro que está em outro país. Cuidado com a palavrinha. Então vamos aqui de novo. O Brasil extradita brasileiro nato? Não. Nunca. Nunca. O Brasil nunca entrega um brasileiro nato. O naturalizado pode? Pode, tá? E em duas situações. Primeiro, se ele cometer um crime comum antes da naturalização, ou dois, no caso de comprovado envolvimento em tráfico de drogas, tá? Nesse caso, a qualquer tempo, a qualquer momento, tá? A qualquer momento, antes ou depois, a qualquer momento, antes ou depois da naturalização. Beleza? Então vamos aqui comigo, olha só. Observe que nenhum brasileiro será extraditado, salvo se ele for naturalizado, e em duas hipóteses, o naturalizado, se ele cometer um crime comum antes da naturalização, ou no caso de comprovado envolvimento em tráfico de drogas, e nesse caso pode ser a qualquer momento, pode ser antes, se ele cometeu o crime antes ou depois da naturalização. A naturalização é uma coisa, a extradição é outra coisa, tá? Ele ser extraditado não significa que ele irá perder a nacionalidade. Ele vai ser extraditado para cumprir a pena, mas isso não significa que ele perde a naturalização. Até porque no Brasil, a perda da naturalização só se dará por um ato nocivo ao interesse nacional, tá? Se for em virtude de um ato nocivo, um processo judicial transitado em julgado, em virtude de ato nocivo ao interesse nacional. Então, pagar uma pena em outro país é uma coisa, tá? Perder a nacionalidade é uma outra coisa. Eu vou lhe fazer uma perguntinha. Mas, Cris, tu diz que nenhum brasileiro nato pode ser extraditado, mas não teve aquele caso daquela brasileira que foi extraditada? Isso não aconteceu, tá, turma? E a gente tem que tomar muito cuidado com o aspecto midiático de algumas notícias. Saiu na mídia, cara, eu estava dando essa aula quando os alunos me apresentaram e me mostraram o jornal. Pela primeira vez, STF extradita brasileira nata. Esse bicho tá errado, esse negócio. Tenho certeza que tá errado. Não, pessoal, tá aqui, ó, tá no jornal, ó. Aí disse, não, se o STF fez isso ele rasgou a Constituição. Tá errado, tenho certeza, tem alguma coisa errada. Aí você olha, eu não vou parar a aula para ver a reportagem, mas no intervalo eu vejo a reportagem e faço um comentário depois do intervalo. Cara, quando eu fui ver na reportagem, olha o que aconteceu. Não era o que estava na manchete, né, na matéria. Olha o que aconteceu. Ela, brasileira nata, beleza? Casou com um americano, acho que vocês lembram desse fato. Ela, brasileira nata, casou com um americano e ao se casar com o americano, foi morar nos Estados Unidos. E lá, ela fez um juramento perante a bandeira americana, renunciando à nacionalidade brasileira. Né? Ela renunciou à nacionalidade brasileira e assinou a documentação americana de renúncia. Portanto, naquele momento, ao adquirir a outra nacionalidade, ela perdeu a nacionalidade brasileira, beleza? E aí, casada com um americano, já tinha toda a documentação americana, para todos os efeitos era apenas americana, tinha green card, documentos americanos e tudo mais, e só um desabafo. A gente sabe, para quem é casado sabe disso. A gente sabe que com o tempo, os relacionamentos, eles tendem a se desgastar um pouquinho, e foi o que aconteceu. Naquelas briguinhas de marido e mulher, ela foi lá e matou o marido, quem nunca, né? Ela foi lá, ela disse que ele escorregou, acontece, pô, acontece. Quem nunca, tá? Briguinha de marido e mulher. Ela foi lá e
matou o marido, né? Segundo relatos dela, ela não matou. Ele que escorregou 17 vezes na faca dela, entendeu? Ele que escorregou, e ele estava só tentando tirar, olha, estava tentando tirar. Aí, enfim, tá? Lá ela foi condenada, né? Lá, eu acho que naquele país não era pena de morte, mas era prisão perpétua. Se eu não estou enganado, lá era prisão perpétua. Lá, porque os Estados Unidos, bicho, eu acho que ser advogado nos Estados Unidos é a pior coisa do mundo. Porque é um código penal para cada estado, né? Então, cada estado tem o seu próprio código penal. É uma loucura aquele negócio. Nossa, é unificado para o país todo. Lá não, tem um código penal para o estado. Aí tem país que adota pena de morte, tem país que não adota. Perdão. Tem estado que adota, tem estado que não adota. E aí, o que aconteceu? Ela, condenada lá, foragida, conseguiu vir para o Brasil. Aí chegou aqui, não, Brasil, sou brasileira nata. Sou brasileira nata. O Brasil pega a documentação americana, procura a documentação brasileira, houve a renúncia voluntária por parte dela, e disse, não, filha, você renunciou voluntariamente. Olha o que o artigo 12, parágrafo 4º diz. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Essa foi a regra, né? Olha o que o parágrafo 4º do artigo 12 diz. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquiriu outra nacionalidade, salvo. Aí nós temos os casos que não se perde. Não foi o caso dela. Ela renunciou voluntariamente ao Brasil. Não, filho, você é americana, tá? Você é americana. E aí entregou esta brasileira para os Estados Unidos. Claro que em alguns acordos. Porque, por exemplo, o Brasil não extradita se a pena lá aplicada for uma pena aqui proibida. É tanto que lá a pena era prisão perpétua, aqui não é proibida. Então foi feito um acordo entre Brasil e os Estados Unidos para aplicar a pena daqui. Geralmente é assim que acontece. Ó. Os Estados Unidos é o seguinte, eu vou te entregar esta mulher, mas você tem que me prometer que não vai aplicar a pena de morte nem prisão perpétua. Aí os Estados Unidos, oxi, mande para mim que eu juro que eu não vou aplicar. Né? É foda, está no outro país, está na outra soberania, os acordos nem sempre são cumpridos. Ou então, quando o crime lá, quando lá é crime e aqui não é. Por exemplo, imagina que ela tivesse cometido crime de adultério. No Brasil, adultério não é crime, o Brasil também não extradita. Tá? O pacto de extradição, atenção, é um ato bilateral. Tá? O tratado, o acordo, o pacto de extradição é um ato bilateral. Pergunta. Pode haver um tratado de extradição entre Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina? Bupa, pode? E aí, pode? Não. Por quê? É bilateral, tá? Brasil tem um pacto com o Uruguai. O Brasil tem um pacto diferente com o Paraguai. O Brasil tem outro pacto. O ato é bilateral. Cuidado, tá? O Brasil não tem pacto com todos os países. Cara, se eu não estou enganado, na última vez que eu vi no site do Itamaraty, eu acho que o Brasil tinha pacto com 68, 70 países, uma coisa assim. Não tem com todos os países do mundo, tá? Porque o ato ele é bilateral. Então os acordos são bilaterais porque são duas soberanias. É muito complicado. E a gente está falando de crime, tá? Crime, tipificação de crime, situações de pena. Então é muito complicado. Então cuidado. Não há um tratado de extradição da América Latina. Não tem. Cada país faz com um outro país porque o ato ele é bilateral. Tá? Cuidado com isso na hora da prova também. Então, observe que na nossa prova, como é que funciona? O Brasil nunca extradita nato, o Brasil pode extraditar naturalizado. Se cometer crime comum antes da naturalização ou no caso de tráfico de drogas. Mas ó, já que eu falei no parágrafo 4º, ele diz assim, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquiriu outra nacionalidade. Salvo, eu tenho duas situações em que não se perde a nacionalidade. Duas situações, tá? Em que não se perde. Não se perde nacionalidade se o país que te recebeu reconhecer, nesse caso, a tua nacionalidade. Se houver o reconhecimento da tua nacionalidade originária, óbvio, tu não perde. Há um reconhecimento mútuo. Por exemplo, ó, sou brasileiro, adquiri nacionalidade portuguesa. Portugal me dá a nacionalidade portuguesa e reconhece a minha. Ora, se ele reconhece também a minha, eu não vou perder, eu vou ficar o quê com a dupla nacionalidade, concorda? Ou então, e essa vocês conhecem, se for uma imposição. Se for um caso de imposição, não se perde nacionalidade se for como uma condição, uma imposição daquele país que está te recebendo. Por exemplo, ó, imagina só, isso é muito comum entre os jogadores, né? Imagina que eu sou um jogador muito famoso, tipo Cristiano Lopes Ronaldo, né? Sou um jogador muito famoso, a Alemanha me compra e diz, olha, Cris, é o seguinte,
você vai ter que se naturalizar aqui, mas tem que renunciar à tua nacionalidade. Aí eu vou lá no Ministério da Justiça, porque isso é organizado no Ministério da Justiça, ou no Consulado Brasileiro, também pode, mas todo o protocolo acontece no Ministério da Justiça. É tanto que os critérios de perda, reaquisição, de nacionalidade, está tudo protocolado no site do Ministério da Justiça. Aí eu chego, ô ministro da Justiça, olha só, sou um jogador, fui comprado pelo país, não quero perder minha nacionalidade, mas ele está me impondo fazer um juramento de renúncia. Então, o que o Ministério da Justiça faz? Ó, meu filho, assina um protocolo aqui, tá? O ato é administrativo, não é judicial, é um procedimento administrativo. Assine o protocolo aqui, preencha aqui esses dados, beleza? Vai lá fazer o juramento, vai ser feliz. Porque por mais que ele não reconheça que você é brasileiro, você não perdeu a nacionalidade. Que foi o que aconteceu com aquela mulher, né? Só lembrando que ela entrou com um procedimento judicial dizendo, né? Não, mas eu quero então voltar a ser brasileira nata, tá? Eu quero voltar a ser brasileira nata. Aí o Brasil disse, não, filha, olha, houve a renúncia. Ah, mas eu não sabia que eu tinha que assinar protocolo. Entenda uma coisa, nós temos uma lei no Brasil que é a LIMBD, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, tá? A LIMBD. Na minha época era LICE, Lei de Introdução ao Código Civil, né? Porque ficava antes do Código Civil. Mas a LIMBD, que é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, sabe o que ela diz? Ninguém pode alegar desconhecimento de lei para se eximir de uma obrigação. Ah, mas eu não sabia que isso era crime. Não, cometeu é crime. Não, ah, mas não sabia que isso não podia. Ah, está na lei? É? Eu não sabia não. Você não pode alegar isso não, tá? Nós só temos uma excepcionalidade, tá, turma? Uma excepcionalidade jurisprudencial. O caso de tribos indígenas que não tem nenhum tipo de contato humano ali na Amazônia. Então, assim, de fato, não tem como ela ter o menor conhecimento. Mas retirando essa possibilidade, porque nós temos, inclusive, tribos indígenas que não foram nem descobertas ainda. Que, assim, alguns aviões, helicópteros, perceberam que ali tem, mas eles não têm nenhum tipo de contato com... Não digo humano porque eles são humanos, mas contato civilizatório, né? Contato civilizatório. Então, ali seria uma excepcionalidade. Mas, retirando esse caso jurisprudencial, ninguém pode alegar, ah, mas eu cometi isso, mas eu não sabia que isso era crime, tá? Não. Cometeu o crime, vai ser responsabilizado. Foi o que ela disse, né? Ela, ah, mas eu não sabia que eu tinha essa possibilidade. É, filho, eu não sabia e se fudeu nesse caso, tá? O que acontece, então? Na LIMBD, nós temos essa previsão. Então, por exemplo, eu sou um jogador famoso, né? Fiz lá o meu juramento, aí eu faço até o juramento assim, ó, eu juro, né? Renunciar a outra nacionalidade, porque eu já tenho ali tudo protocolado, protegido. É tanto que, veja comigo, imagina só, eu brasileiro, né? Eu brasileiro, e aí eu renunciei à minha nacionalidade por causa de um contrato, sei lá, de 4 anos. Fui para a Alemanha, agora só sou alemão. Cara, olha o processo que seria para eu voltar a ser brasileiro. Se eu sou alemão, 15 anos de residência. O que não acontece. Percebeu que isso não acontece? O cara terminou o contrato, ele volta de novo, sou brasileiro. Né? Embora na Alemanha, por causa do contrato dele, tá? A Alemanha não reconheça a nacionalidade, mas ele não deixa de ser brasileiro. Por quê? Porque pelas normas brasileiras, tu não perde nacionalidade se for um caso de imposição ou se for um caso de reconhecimento. Vai lá, bebê. Não. Isso. Ele não deixa de ser brasileiro, tá? O que acontece? Quando há o reconhecimento, há uma vantagem, né? Porque, por exemplo, ó, se eu sou brasileiro e Portugal reconhece a minha nacionalidade, então eu tenho dupla nacionalidade. Então, Portugal reconhece a minha nacionalidade portuguesa e brasileira, e por reciprocidade, o Brasil também reconhece a minha nacionalidade portuguesa e brasileira. Caso da Alemanha, por exemplo. Eu não sei nem se é a Alemanha, estou dando aqui um exemplo, tá? Mas imagina que a Alemanha impôs isso. Então, por exemplo, eu, Brasil, olha, eu vou fazer um juramento, mas não considere esse negócio não, que eu não quero perder, é porque é imposição. Na Alemanha, eu só sou alemão, ele não me reconhece como brasileiro. No Brasil, ele só me reconhece como brasileiro, mas não me reconhece como alemão. Porque como não houve reciprocidade, foi uma imposição imposta, então não há reciprocidade. Ele não deixa de ser brasileiro, mas na Alemanha ele não é reconhecido como brasileiro, mas ele continua sendo brasileiro de qualquer forma. Beleza? Queridos, eu acho que só... Deixa eu ver aqui o nosso horário. Ah, não, tem mais uma. Só mais uma dica. Pronto, tá? Só mais uma. Porra, tu já estava te dando caderno, né, pô? Ó, Cris, uma vez perdida a nacionalidade, eu posso resgatá-la? Essa é boa. Eu confesso que eu só vi essa questão sendo cobrada por CESP. E aí, como nós temos uma pretensão aí cespiana em breve, né?
Agora, se bem que é Sebraspiana agora, não é mais CESP, é Sebrasp. Olha só, sou brasileiro nato. Posso perder minha nacionalidade? Posso, tanto nato como naturalizado pode. Veja o caso daquela brasileira nata que perdeu a nacionalidade. Sou brasileiro nato, perdi minha nacionalidade. Posso readquiri-la? Posso. Pergunta. Se eu sou brasileiro nato e perdi minha nacionalidade brasileira, posso readquiri-la? Posso. Eu volto como nato ou eu volto como naturalizado? Essa é boa. Naturalizado? Nato? Naturalizado? E aí? Eu estou vendo outra coisa. Não parem de falar em línguas. Vamos lá de novo, ó. Sou brasileiro nato. Perdi minha nacionalidade. Posso entrar com um procedimento para readquirir minha nacionalidade? Posso. Reaquisição de nacionalidade? Eu volto como nato ou volto como naturalizado? Naturalizado? Hã? Não. Quem acha que é nato? Quem acha que é naturalizado? Quem está na dúvida? Porra, Cris, eu sempre fico nessa porra da dúvida. Queridos, ó, o que é foda? E aí eu vou fazer a orientação para você. Questão difícil, tá? Questão muito difícil. Por quê? Nós temos duas doutrinas no Brasil, porque nós não temos lei para isso. É foda. Não tem segurança jurídica, não temos lei, não temos jurisprudência para isso. Nós temos doutrina. Eu tenho a doutrina de José Afonso da Silva, que trata sobre esse tema, e tem a doutrina do ministro Alexandre de Moraes. Já sabe, né? Não segue Alexandre de Moraes. Não siga Alexandre de Moraes. Pô, bicho, tá filmando esse negócio. Não, siga no mestrado, no doutorado, no concurso não, tá? Porque o Alexandre de Moraes, ele tem algumas doutrinas que não correspondem, de fato, para o concurso. Ele serve para uma doutrina pós-graduação. Eu utilizo, quando eu dou aula no mestrado, quando eu dou aula na pós-graduação e na graduação, utilizo o Alexandre de Moraes como possibilidades. O Alexandre de Moraes, ele defende a seguinte teoria. O nato que perder a nacionalidade, ele pode readquirir. Mas se ele renunciou, ele vai ser penalizado. Ele voltaria como naturalizado. Essa é a teoria do Alexandre de Moraes. José Afonso da Silva diz assim, o nato que perder a nacionalidade, ele pode readquirir. Então ele volta com a mesma nacionalidade, ele volta como nato. A única banca que cobrou esse tema foi CESP. E CESP entendeu o quê? O nato que perder a nacionalidade e entrar com um procedimento para readquiri-la, ele volta com a mesma nacionalidade que ele tinha. Ele volta como nato, tá? CESP já cobrou isso umas 3 vezes, dizendo assim, ó. O nato que perder a nacionalidade e readquiri-la voltará à nacionalidade, mas com status de naturalizado. E todas as vezes ela considerou errada. Então a gente percebe que nesse caso CESP, Sebrasp, se filia à teoria de José Afonso da Silva e não à teoria do Alexandre de Moraes. Então, para sua prova, o nato que perder, volta como nato. O naturalizado que perder, pode readquirir? Pode, volta como naturalizado. Então, quem perde, volta com a nacionalidade que ele tinha aqui no Brasil. Se era nato, volta como nato. Se é naturalizado, volta como naturalizado. Perfeito, meu povo? Ficamos então hoje aqui, tá? Próxima aula, a gente prossegue e já parte para direitos políticos. Valeu!